Fala, meus amigos. Olha só, cara, eu não me dou mais o direito de prejudicar a minha saúde, de prejudicar o meu dia a dia, a minha convivência familiar, por pessoas que parecem que empurram as coisas com a barriga, que aparentam não estar nem aí pela atual realidade que o Santos vive, porque o Santos ele influencia, cara, na nossa vida. A gente sofreu demais nos últimos 3 anos, teve um momento de respiro e de esperança no Campeonato Paulista e voltou a sofrer pra caramba, né? Como se estivessem mexendo na nossa ferida aberta durante o Campeonato Brasileiro da Série B. A partida que o Santos fez contra o Goiás, partida mais resultado, eles são inadmissíveis. Alguém precisa tomar uma providência. Alguém precisa vir a público e falar: olha, está acontecendo isso e isso. Porque se você for olhar no bolso do Wagner Mancini, o Carille vai estar lá. E na entrevista coletiva ele sai dizendo que está absolutamente tranquilo, que faz as caminhadas dele, que a torcida que ele encontra na rua é diferente da que ele encontra no estádio, que aí são palavras de incentivo. Vamos lá, falta pouco. Deixa eu te falar um negócio, Carille. O torcedor do Santos, ele sofre no dia a dia, mas ele é muito respeitoso com as pessoas. A população de Santos, da Baixada Santista, o torcedor do Santos em si, por mais que esteja revoltado, seja o mais revoltado, ele vai encontrar com você, ele vai te tratar com respeito. Porque nós somos assim. No estádio, a gente extravasa, a gente mostra a nossa indignação. Apesar de o trabalho que é realizado no Santos influenciar na nossa saúde, no nosso dia a dia, na nossa convivência com amigos e familiares, nós não repassamos isso para você, por exemplo. Eu queria abrir esse vídeo antes de fazer uma análise do jogo, desse jogo paupérrimo do Santos, só fazendo essa reflexão e mostrando para o Fábio Carille: nós temos respeito. Tenha respeito com o Santos. Seja digno. Trabalhe nestas 8 últimas partidas para não fazer o torcedor sofrer, para não machucar ainda mais a instituição. O que o Santos faz nessa Série B não é nada mais, nada menos do que achincalhar com a instituição chamada Santos Futebol Clube. É inadmissível, é inaceitável, é para se tomar medidas radicais com o que nós vimos em Goiânia, na derrota do Santos para o Goiás. Se inscreve no canal, ativa as notificações se você não é inscrito, eu preciso de você. Deixa o like e deixa teu recadinho aqui pro Carille. Na caminhada do Carille, você encontra com ele, o que você fala para ele? Deixa teu recado aqui. Porque aqui é uma extensão da arquibancada, tá? No dia a dia eu já encontrei com vários jogadores do Santos e fora do trabalho, cara, não me interessa nada o que eles fazem. Eu respeito muito, sabe, o limite profissional do limite pessoal. Só que o Carille, ele utilizou de uma frase, de uma pergunta muito bem feita sobre como ele lida com as vaias da torcida e tal. Ele lidou com o cenário, ele mostrou um cenário talvez muito mal orientado pela assessoria de imprensa. Eu diria pessimamente orientado pela assessoria de imprensa, que deveria ter falado para ele: ó, vamos perguntar isso, você fala isso, orienta. Mas não, que ele mexeu com o torcedor do Santos. Ele mexeu com a dignidade do torcedor do Santos. Não dá para caminhar tranquilamente vendo o Santos jogar esta merda de futebol. Cara, ele mente mais uma vez. Não dá para aturar
tranquilamente, para falar seguimos trabalhando tranquilamente, depois de você ver a merda que o Santos faz na Série B de Campeonato Brasileiro. Me desculpem a expressão chula, forte, mas eu preciso colocar para fora. E eu tô com o comentário aberto para você colocar para fora também. Cara, que amasso, que sacode, que taca o Santos tomou do Goiás. Goiás é time de meio de tabela. O Goiás precisava vencer 90% dos jogos para continuar com a chance matemática de subir ou para se livrar de vez da parte de baixo. O Santos ressuscitou mais um dentro da competição. O Santos trouxe mais um problema para ele. O que os jogadores do Santos que entraram em campo contra o Goiás pensam da vida? 10 dias treinando, trabalhando. E aí vem notícia, olha, treinaram bolas paradas. Eu avisei que era defensivamente, não era ofensivamente. Conheço o trabalho do Carille. Olha, isso, aquilo, é jogo-treino. Não está adiantando de porcaria nenhuma. O Santos é um dos piores clubes em termos de performance que eu vejo na Série B. Estou falando que é um dos piores em termos de performance. Cara, e olha que o torcedor, ele pode até ter criado uma expectativa, mas sabia já que na mão do Carille ia ser assim. Mas que fosse assim com mais tranquilidade, com mais folga, pelo menos buscando o gol, com atitude e intensidade. Não um time cansado. O Santos entrou com o saco, os jogadores do Santos pareciam que estavam com o saco de cimento de 70 quilos em cada perna, arrastados em campo, sem organização tática. Por mais que o time tenha sido repetido, que seja o time ideal do Carille, o time não tinha uma orientação tática. O time não tem um padrão de jogo. O time tem uma única jogada. Taca a bola na porra do Guilherme que ele vai resolver pra gente, que é o único que corre. E aí quando usa muito o lado direito com o Sherman, o moleque é que se fode. O moleque é criticado, né? Como na vitória contra o Guarani, no jogo contra o Guarani, o moleque foi massacrado pelo Carille, só que o Carille esqueceu de falar que o moleque estava com dor de barriga, com caganeira naquele jogo. Tava mal do estômago. Foi pro jogo para ajudar o Santos. Erro também do Sherman. Novo, vai aprender. Deveria ter avisado, não ter ido pro jogo. Mas é aquele negócio. Quem tem o Santos no coração quer ajudar, cara. E o Santos precisa muito de ajuda. Tirando essa fala, esse recorte que eu coloquei para vocês aqui do Carille dizendo que caminha tranquilamente, que recebe palavras de incentivo e tal, o restante da entrevista coletiva de explicações do Fábio Carille com relação a mais um vexame do Santos na Série B é o mesmo do que em outras entrevistas coletivas. Quando terminar a Série B, eu vou pegar entrevista por entrevista do Carille, tá? E vou mostrar para você que ele sempre fala que do campo não dá para ver direito, que ele vai ver depois os vídeos, né? Que o time Solonento acordou, tal. Carille, não precisava ter ido falar. Essa é a verdade. Não precisava ter ido falar. Ontem eu esperava um dirigente. Pô, um pica grossa. Peraí. Ó, tô dando satisfação aqui. Tá uma merda mesmo. A gente vai precisar conversar sério com o Carille. Já começamos a conversar. Não tá dando. Pô, chance de chegar na liderança, mais uma. O Santos desperdiça. Aí o Sport encosta no Santos com um jogo a menos. Se vencer esse jogo a menos, o Sport, que comemorou pra caramba a vitória em cima do Ceará como se fosse título, iguala em número de pontos, né? Bom, tivemos mais uma oportunidade de passar o Novo Horizontino. Teve uma em casa contra o próprio Novo Horizontino. E agora, contra o Goiás, estava no meio de tabela. Não conseguimos. Nós não estamos tendo futebol mesmo. Precisa dar um sacode no Carille, cara. Cara, não pode deixar esse cara seguir. Porque assim, a montagem do elenco do Santos foi baseada em cima de jogadores experientes, tá? Essa é a base, os pilares do Santos. Jogadores experientes que vão aguentar o tranco na Série B. Cara, os caras são experientes, mas precisam treinar. Precisam de orientação. Não dá para aceitar treino 9h15 da manhã. E aí tem aquele me engana que eu gosto em 2 períodos, que vão aqueles que não são utilizados pelo Carille participar de um jogo treino para manter a atividade. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa.
mesmo estando na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo tendo a certeza de que o Santos vai subir. Já falei, não em primeiro, não sei se eu tenho a certeza de que o Santos vai chegar em primeiro. Pode ainda matematicamente, mas vai depender agora de tropeço, não depende só dele. Depende dele para subir. Mas o depender dele é que me incomoda. Porque a gente sabe que, se depender do trabalho do Carille, ele é tão insuficiente que deixa um ponto de interrogação na cabeça do torcedor. E, cara, o Gabriel Brazão, e aí, irmão? Que porra é essa? Chutou, entra? Tô entendendo. O que foi? Cara, o Gabriel Brazão, eu tenho elogios vários para fazer a ele. Ele começou inseguro, aí, né, mudou a cabeça do torcedor. Pô, foi importante em muitas partidas pro Santos não tomar um sacode maior. Só que ontem foi um dos principais responsáveis pelo sacodão, pela sacudida do Santos. E o Santos tomou 3 bolas defensáveis, 3 falhas graves do Brazão. Graves. O Carille queria um goleiro experiente. Cadê o Renan? Machucado? Panturrilha ainda? Que tipo de lesão? Grau 95? Não volta nunca mais? Não, tipo, porque tem que entender a cabeça do Brazão. Como é que ele tá? O que foi aquilo? E são bolas que a gente vê que no aquecimento de um jogo, os preparadores de goleiros treinam esse tipo de coisa, de bola. É chute no canto, pro cara espalmar pro lado, ou para segurar. É chute de longe. É saída do gol. É tudo isso que é treinado no dia a dia. O treinamento do goleiro é repetição. E o Brazão ontem repetiu erros e erros. Responsável, sim, individual, pela derrota do Santos. O que não apaga a responsabilidade do senhor Fábio Carille em não colocar esse time para jogar. Gente, não dá mais. Não dá mais. Sinceramente, quem desses caras, se hoje compõe o time titular do Santos ou o elenco do Santos, tem condições de seguir para uma Série A? Hein? Imagina esse time do Santos, hoje, enfrentando um Palmeiras, até mesmo um Corinthians que está para cair. É taca. Ah, mas enfrentamos no começo do ano, foi diferente. Foi o ápice muito cedo. Foi o que nos enganou, nos iludiu. E agora, ó, é taca atrás de taca. São técnicos colocando o Carille no bolso. Que o Carille, ele se abraça nas convicções dele. Ele não dá o braço a torcer. E, ó, deita com elas. E o torcedor do Santos é obrigado a toda partida escutar a mesma ladainha, a mesma conversa, o mesmo blá 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 e ver sempre os mesmos erros, as mesmas faltas de atitudes. Isso tem que parar, tem que acabar. O Santos, instituição, não merece esse tipo de coisa. Não merece, cara. E Carille, meça as suas palavras quando for dar entrevista pós-jogo. Eu preferiria que você nem fosse ontem. E você não explicou porra nenhuma. A tua análise, pra mim, eu ando pra ela. Porque não é uma análise real do que a gente vê no jogo. Mas, pô, você falar que vai dar tuas caminhadas, pô, tudo bem, a vida... E que escuta, vamos lá, falta pouco, tal, não sei o que lá. Porra, Carille, tá acabando com a... Tá zoando com a cara do torcedor do Santos? Tá botando o nariz de palhaço na gente? Porra, para, né? Admite. Teu trabalho é insuficiente, é fraquíssimo, é paupérrimo para uma Série B pequena tecnicamente. Horrível. Que era para o Santos estar nadando na frente. Mesmo não performando bem, nadando na frente. Mas a incompetência do dia a dia, das atitudes e dos jogadores experientes que, quando precisam entrar em ação, entram, mas não o suficiente, levam o Santos a esse marasmo, essa porcaria que a gente vê no dia a dia. Que situação horrível, cara. Tem que respeitar nossa história. Não, eu não admito derrota para o Goiás do jeito que foi. Eu não admito derrota mais na Série B. Eu não admito. Eu sempre fui daqueles, ó. Porra, eu não quero um título de Série B no Memorial das Conquistas do Santos, que é tão honrado.
com tantas conquistas gigantes. Mas se chegar em primeiro, eu falei, é só não comemorar o título. Só não faz alarde, como fizeram com o vice-campeonato paulista. Naquele momento, eu até entendi que era o início de uma tentativa de reconstrução. E por falar nisso, reconstrução onde? A reconstrução, ela só vai aparecer em 2025 quando tudo mudar radicalmente. Tem muita coisa errada no futebol do Santos. E o torcedor está de olho. Inadmissível. Foi um time frouxo em campo. Frouxo. Errando o passe de 1 metro. Frouxo. O torcedor do Santos tem todo o direito de encher a boca e falar. É um time frouxo. Frouxo em campo. Com um técnico frouxo. De poucas ideias táticas e técnicas. Esse é o resumo do Santos na Série B até aqui. Valeu.